amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, falando de Umbanda por Mauro Simões, mais uma vez juntos. Sou zelador de Umbanda há 22 anos, sou zelador do terreiro de Umbanda da Escola da Vida em Septiba. Como sempre digo, nosso cunho aqui no nosso programa não é um vídeo aula, não é a verdade absoluta, é falando de Umbanda, para que a gente possa ter um entendimento de fato o que é Umbanda ou o que é Umbando. Infelizmente, até na própria internet, principalmente na internet, cada dia nós vemos coisas lamentáveis, né? Então esse programa tem o intuito de fazer aqueles que são iniciantes, aqueles que estão começando, ou que são simpatizantes à Umbanda, ter um entendimento melhor do que é Umbanda. Podemos simplificar a Umbanda na frase de um caboclo chamado Caboclo Mirim: a Umbanda é coisa séria para gente séria ou que queira se tornar séria. Pois bem, vamos lá, o assunto de hoje é elementais e encantados. Qual a diferença, né? A princípio, na verdade, esse assunto surgiu. 3 pessoas ao longo, quando começou o programa, me pediram para falar o que eram espíritos encantados. E um terceiro me perguntou o que eram espíritos elementares, né? Então, a diferença entre um e outro, e o que seria propriamente dito. Pois bem, então, o que são espíritos encantados? Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: hoje em dia, pouco se tem essa propriedade desse termo, até dessa própria compreensão dentro dos terreiros de Umbanda, principalmente entre sul, sudeste, centro, centro-oeste. Você vai encontrar muito mais se falando de encantados, ainda forte, no Maranhão, né? No povo de Minas, ou no povo de Minas, como alguns gostam de dizer. Você vai encontrar encantados no norte e parte do nordeste, também no culto de Jurema, né? Os juremeiros falam nos encantados. Os encantados, segundo esse padrão e segundo quase todo o padrão, são espíritos que de alguma forma tiveram vida, seja vida humana, seja, alguns acreditam vida em outras dimensões, mas que tiveram vida. E esses espíritos, quando desencarnaram, eles desencarnaram e se encantaram, viraram encantados. Devido a uma série, aí sim vão ter várias ramificações, devido a uma série de crenças, né? Alguns que eles enveredaram por um mundo mágico, outros pela sua própria evolução e sabedoria, outros por uma questão que foram viver em outros mundos e tornaram-se encantados. Seriam esses encantados o que nós chamamos de caboclos, pretos velhos, exus e beijadas, ou seja, e outros em outras religiões, né? Como mestres juremeiros, né? Que são os encantados. Em algumas crenças até, se eu não me engano, no povo de Minas mesmo, do Maranhão, se eu não me engano, eles acreditam mais, eles têm mais ou menos uma crença próxima ao budismo, que o elemento que virou encantado, ele tanto pode ter virado um espírito encantado, como o próprio nome disse, mas também ter reencarnado num animal, num pássaro, numa pantera, enfim, num jacaré, num boto, né? O boto tem essa coisa muito forte, né? Do encantado. Ele inclusive, agora lembrando, o boto ele tem a simbologia muito forte do encantado. Então esse espírito encantado ele vem a auxiliar o ser humano. Na Umbanda, agora falando de Umbanda, isso aí você vai encontrar em várias religiões aqui no Brasil e
com outros termos em outros lugares. Mas falando de Umbanda, encantado na Umbanda, ele se perde um pouco. Pelo menos esse é o meu modo de ver. Se você botar no sentido de que são espíritos esses, pretos velhos, caboclos, exus, beijadas, ciganos, são espíritos altamente preparados, que têm uma preparação espiritual, tem uma escola dimensional, outra, muito à frente da nossa, ainda que venham com arquétipos muito humanizados, aí sim nós poderemos dizer que, comparado a nós, seres comuns, eles são seres encantados de fato. Mas pela sua sabedoria, pela sua experiência espiritual, pela sua bagagem espiritual, eles podemos chamá-los podemos chamar um preto velho de encantado, pela sua sabedoria, pela sua magia, pelo seu conhecimento magístico. Podemos chamar um caboclo, um preto velho, uma criança, enfim, de encantado, seria a coisa, mas não, na minha opinião, na visão bandista, falando de Umbanda para o Mauro Simões, não vejo esse encantado dessa forma que é visto em outros cultos aqui no Brasil e até fora do Brasil, com outras denominações. Espíritos que encontraram um mundo mágico e se transformaram, ou que viraram um outro ser, né? Eu não acredito na possibilidade de reencarnarmos ou passarmos a ocupar o corpo de um animal. Para mim é uma coisa que transcende a minha capacidade de entendimento, não consigo alcançar isso aí. Eu chamaria isso de involução e não evolução, né? Eu acho que é uma ordem contrária, mas enfim, seria uma outra discussão. Então eu acho que dentro daquilo que a gente pode conversar aqui, acho que deu para dar uma clareada no que nós chamamos de encantados, de espíritos encantados. O que se faz muita confusão, aí por isso é que eu botei encantados e espíritos elementares. Muita gente confunde os espíritos encantados, até por causa do nome, com espíritos elementais. Esses espíritos elementais, aí vamos entrar numa viagem, né? Vamos desde aquilo que tem um ponto racional até a questões de viagem pura, né? Os elementais são espíritos que não tiveram vida humana ou não habitaram vidas corpóreas, não habitaram corpo. Então são espíritos da natureza, chamados espíritos como o próprio nome diz, elementais. Espíritos elementais vêm dos elementos. Elementos esses que são o fogo, a água, o ar, a terra, né? E mais alguns elementos. Aqui nós podemos dizer o éter e tal, enfim. Vamos ficar nesses aí que nós conhecemos, né? Terra, água, ar e fogo. Vamos ficar com os 4 elementos, que é para simplificar. Então, esses elementais, eles são espíritos em formas, né? Alguns chamam de salamandras, os elementais do fogo, as ondinas elementais das águas, e por aí nós vamos, né? Os elfos e tal. E aí vai entrar, aí começa a fazer. Por que dá uma margem de viajar tanto nessa questão dos espíritos elementais, se é que podemos chamar de espírito? Eu, na minha concepção, eu nem chamaria de espírito, eu chamo de forças elementais. Essas forças, elas não têm consciência, elas não têm consciência humana, por isso que existe a magia para o bem e a magia para o mal, porque essas energias elementais, elas atuam, se você souber manipulá-los, para qualquer coisa. Eles não estão nem aí para a hora do Brasil. Eles não têm consciência humana, não há sequer uma consciência de bem e mal, de certo e errado. Então eles não têm essa concepção. Então eles não atuam por livre-arbítrio, eles atuam por manipulação magística, percebe? Então o mago branco ou o mago negro vão saber manipulá-los como as entidades
encantadas, vamos dizer assim, sabem manipulá-los, né? Sabem bem manipulá-los. Então, algumas pessoas que falam de forma errônea que o Exu é um elemental, é um espírito elemental, que a Ibejada é um espírito elemental, na minha opinião, é um equívoco essa concepção, essa compreensão. Eles não estão dentro da área dos elementais. Eles podem utilizar CD e utilizam CD dos espíritos elementais ou das forças elementais, como eu gosto de chamar. Então, assim, vamos misturar, aí começa a mistura com o povo europeu, principalmente com o povo nórdico, vai entrar elfos, vai entrar gnomos, vai entrar todos esses fofinhos que aparecem na literatura, vão pegar sereias, dragões, né? São formas que o homem deu. Então, os elementais, por exemplo, eu não descarto, né, essa possibilidade. Eu não sou dono de verdade nenhuma, mas eles não vivem dentro da nossa dimensão, eles vivem em outras dimensões, dentro dessas multidimensões que existe entre o astromundo, o mundo e o submundo. Existem múltiplas pequenas outras dimensões a qual nós convivemos consciente ou inconscientemente, né? Por exemplo, nós temos a consciência que existem os ácaros, não temos? Mas a dimensão que os ácaros vivem não é a nossa dimensão propriamente dita, é uma dimensão microscópica, né? Nós precisamos de um aparelho para detectar um ácaro. Se nós botássemos o ácaro numa dimensão do nosso tamanho e trouxesse para o nosso mundo, né, seria um monstro horroroso, seria algo horroroso. No entanto, o ácaro, ele convive no nosso meio, né? Eu estou dando esse sentido aí para tentar ver se entendemos os elementais. Então, os ácaros, eles estão em outra dimensão, uma dimensão microscópica, mas convivem conosco, né? Que alérgico como eu sabe muito bem o que um ácaro, lógico, uma colônia de ácaros pode criar no teu sistema respiratório e na tua vida. Então, esses elementos microscópicos têm esse poder tanto quanto tem os elementais, né, que vivem numa outra dimensão, né, não microscópica, mas dessas múltiplas dimensões, entre o astromundo, o mundo e o submundo, a qual aqueles que dominam um pouco a questão mágico-terapeuta conseguem fazer uso dessas forças elementais, tá? Eu espero que eu possa ter ajudado. Agora, quanto à questão de acreditar ou não em elfos, em salamandras, nos bichinhos, nos gnominhos, eu acho muito infantil para o meu gosto. Na minha concepção, eu vejo os elementais como outra coisa, uma força disforme, mas com muito poder no sentido de manipulação. Eles não têm poder de consciência, não há consciência nos elementais. Eles não atuam nem a favor nem contra a humanidade. Eles fazem parte de uma natureza no sistema universal, como tantas outras forças, tá? Então eles são muito utilizados pelos nossos encantados. Se for assim botar, pretos velhos, Exus e Ibejadas, ou seja, as nossas entidades, os nossos guias, né? Em outras religiões com outros nomes, tá? Eu espero que, ao invés de complicar mais a cabeça daqueles que me perguntaram, que eu possa ter explicado sem entrar em embates, porque há uma corrente que viaja muito nessa questão dos elementais e dos encantados. Os encantados por correntes de outras religiosidades, e nos elementais pela questão da turma esotérica, paz e amor e tal, eles dão uma viajada assim muito grande, que eu respeito e tal, mas não é o caso aqui falando de Umbanda. Agora, vai ficar a critério de você que está assistindo aí do outro lado,
como é que você vai entender isso, como é que você vai avaliar isso, como é que você vai absorver isso, tá bom? Mas que existem, existem, que estão no nosso meio, estão no nosso meio. Mas não há nada que se preocupar, nem nada que se... É uma continuidade tranquila no nosso meio, está tudo sob controle, não há descontrole nessa questão dos elementais, eles são forças da natureza que regem tanto para o bem quanto para o mal, yin e yang, né? Aquela força bem equilibrada. E os encantados são espíritos, na minha concepção, espírito altamente de conhecimento, de magia, de aplicação de magia terapêutica, que é a Umbanda, no caso da Umbanda, né? Outras religiões, cada um vai interpretar da sua forma, daquilo que a sua fé lhe conduz, tá bom? Eu espero que eu tenha me feito entender. Eu sei que é um assunto meio delicado, confuso, mas eu não quis polemizar, por isso é que eu coloquei um pouco assim, bem cortadinho, bem tranquilo, tá bom? Até a próxima, um grande abraço, muito axé, fiquem com Deus.